Nós estamos encerrando a série Infectados e Agora. Nós vimos aí sobre o vírus, nós vimos então sobre o tratamento, nós vimos sobre a vacina e hoje eu vou falar sobre a cura. E eu gostaria que você pegasse a Bíblia, como de sempre, como de costume, que você ficasse com a Bíblia na mão, porque a palavra de Deus, quando é aberta, ela é diferente, ela tem um poder que Deus nos dá para podermos nos aproximar, não só dele, mas também de termos uma vida transformada. E o texto principal que eu quero convidar você para acompanhar comigo está no livro de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 9. O Evangelho de Lucas, ele traz aqui no capítulo 9, dos versos 28 em diante, uma experiência muito interessante. Eu diria até uma experiência intrigante. Algo diferente. Algo que, na realidade, não se viu até então no texto bíblico. Onde nós vemos Jesus, junto com seus discípulos, vivendo ou vivenciando uma experiência única, ímpar. E olha o que diz o texto aí. Lucas, capítulo 9, verso 28, diz assim: Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem esses de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é meu filho, meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho, e eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. O texto bíblico aqui apresenta o relato de Jesus com os seus discípulos, mas não eram com todos os discípulos. Se você analisar aí, existem 3 discípulos. Eu quero que você pare para pensar um pouquinho sobre a experiência desses 3 discípulos. Nós podemos ver esses 3 discípulos em outras ocasiões. Nós podemos ver eles no Getsêmani, nós podemos ver eles também na casa de Jairo, quando a filha de Jairo ressuscitou. Esses 3 discípulos, não que eles eram especiais para Jesus, mas eles se tornaram especiais pela vontade de estarem com Jesus. E eu quero que você entenda isso. Na realidade, a Bíblia apresenta aqui de que Deus, ele se alegra com aqueles filhos que têm um desejo maior de estar na sua presença. O texto de hoje apresenta aqui justamente o relato desse encontro, esse encontro fora do normal, podemos assim dizer. Porque além dos discípulos, aqui nós vimos 2 figuras que são muito importantes no Antigo Testamento. Você vê a figura de Moisés e você vê a figura de Elias. E aí você pode estar perguntando, mas pastor, o que isso tem a ver com a cura do pecado? Bem, vamos tentar entender algumas coisas. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, já algumas décadas, um dos pioneiros de uma das igrejas aqui do interior do Rio Grande do Sul, chamado Astolfo Braga, ele então nasceu na cidade de Itaqui, e eu sei que muitos irmãos estão assistindo aí Itaqui. E ele nasceu no lugarejo chamado Curuçu, que é um subdistrito de Itaqui. E ele então perdeu seu pai com 5 anos de idade, e quando tinha 10 anos, a sua mãe se mudou para a cidade de São Vicente do Sul. Também, eu creio que alguns estão assistindo aí de São Vicente. E lá em São Vicente, ele aprendeu o ofício de ferreiro. E isso tinha já 12 anos de idade. E quando ele tinha 16 anos, começaram a construir uma ponte em São Vicente do Sul. E ele então, eu falei São Vicente, mas foi São Francisco. E daí ele saiu de São Francisco para São Vicente. E ele se hospedou num hotel em São Vicente do Sul. E lá em São Vicente do Sul, ele conheceu a sua futura esposa, que era a filha do dono do hotel. E ele começou a namorar com ela e com 25 anos casou. Quando eles casaram, resolveram se mudar para a cidade de Santiago, também aqui no Rio Grande do Sul. E ali em Santiago ele começou a trabalhar como ferreiro numa oficina. E naquela época o ofício de ferreiro era muito procurado.
E durante aquele período ali de adaptação, eles receberam no segundo sábado que estavam morando em Santiago, a visita de duas moças, muito bem vestidas, muito distintas. E essas moças agora convidaram para uma série bíblica, ou seja, uma série de conferências, assim chamamos, de temas bíblicos. E ele ficou um pouco constrangido, porque eram duas moças, e ele pensou, não tem nenhum homem me convidando, eu não vou ir. E deixou que a sua esposa fosse. O nome dela, Herta, descendente de alemães. E aí então ela foi nessa série, que quem estava ministrando era o pastor Araceli de Melo. O pastor Araceli foi falando sobre a Bíblia, e ela foi se encantando, foi tendo contato com a Bíblia como nunca, e foi falando isso para o seu esposo. Mas ele tinha vergonha de ir nessa série, porque até então ele pensava que só mulheres estavam lá. Até que um dia, o pai dessas moças foi até a sua casa e o convidou, pessoalmente, para assistir a série de temas bíblicos na cidade de Santiago. E ali então, ele foi na primeira noite e ele começou a se encantar. E ele foi estudando a Bíblia e foi percebendo as maravilhas das promessas e a esperança que Deus nos dá. E ele começou cada vez mais a se apaixonar pelo texto bíblico. Depois de vários dias, várias semanas, mais de meses estudando a Bíblia, veio a decisão pelo batismo. E em novembro de 1939, ele se batiza e ele aceita Jesus como Senhor e Salvador. Ele começa então a guardar o sábado. E quando ele estava no terceiro sábado, na cidade de Santiago, ele resolveu à tarde fazer uma visita para um dos anciãos da igreja. Mas na volta, um carro o pega e o atropela e os atira para mais ou menos 12 metros de distância. Ele ficou quase que semi-morto ali. E alguém até acreditava de que ele não voltaria a si, de que ele não ficaria bom, que ele continuaria ali naquela situação. Mas a história diz que ele ficou curado. E ele depois, ao contar o relato, ele diz, eu senti um anjo me segurando no momento do acidente. A cura é uma coisa que é possível, sabia? Nós estamos vivendo um momento onde nós estamos vendo a evidência de um dos sinais da volta de Jesus. E muitos estão em busca de cura. Mas a Bíblia nos apresenta uma cura que é totalmente grátis. Uma cura que resolve todos os problemas. E o texto que nós vimos aqui de Jesus sendo transfigurado no monte, ele é fundamental para nós entendermos esse processo. Vamos tentar entender todo o processo. Veja só. Capítulo 9 de Lucas, no verso 28 em diante, fala de que Jesus e os discípulos estavam indo para um monte. Se você pegar todo o contexto, existe um livro chamado Desejado de Todas as Nações, vale a pena você ler, tem algumas coisas importantes ali. E esse texto desse livro fala de que eles estavam já praticamente o dia todo caminhando. E estava anoitecendo, o sol estava se pondo, e Jesus agora continuava caminhando. E os discípulos que estavam um pouco mais atrás se entreolhavam como se perguntando, vem cá, nós não vamos parar, nós não vamos descansar, nós não aguentamos mais caminhar. Era comum Jesus e esses 3 discípulos ficarem noites em claro orando. É claro que muitos deles não aguentavam, mas Jesus ficava muitas vezes orando, pedindo força do céu para enfrentar o desafio e o seu ministério. E ele continuava a caminhada, e quando anoiteceu, eles continuaram caminhando e subindo um monte. Os discípulos não aguentavam mais, estavam exaustos, cansados, eles queriam descansar, eles queriam dormir um pouco, talvez até comer alguma coisa. Mas Jesus continuava a caminhada, subindo um monte, subindo um monte, subindo um monte, e os discípulos não tiveram coragem de interpelar Jesus e falar com ele para que parasse. Até que quando já estava numa determinada altura do monte, Jesus parou. E ali então Jesus disse, nós precisamos orar. E o conteúdo da oração de Jesus era o seguinte, o pedido que Jesus fazia era o seguinte, Senhor, mostra a glória que eu tinha antes de vir a essa terra, quando eu criei junto contigo o mundo. Esse era o conteúdo da oração de Jesus. Jesus queria fortalecer aqueles discípulos que eram sinceros, mas que ainda não haviam entendido qual era o propósito da sua vinda. E os discípulos agora estavam ali exaustos, mas ouvindo o conselho para orar. E Jesus começa a orar, só que no meio da oração eles adormecem. E eles adormecem de exaustão mesmo, porque estavam muito cansados. Nem foi por relapso nesse momento.
Mas Jesus continua orando. Enquanto Jesus ora, olha o que diz o texto que aconteceu. O texto diz que o rosto de Jesus, o verso 29, a sua veste resplandeceu de brancura. Ou seja, o corpo do homem, Jesus, agora passa a ver a glória, passa a retomar a glória da sua divindade. Em outras palavras, a divindade de Jesus aflora nesse momento. E Jesus agora começa a agir pela glória do Pai, conversando com dois personagens importantes, Moisés e Elias. Como assim Moisés e Elias? Bem, vamos tentar entender todo o processo da transfiguração. O conteúdo da oração era: Senhor, mostra para eles a glória que eu tinha lá na criação. Mostra para eles de que realmente eu sou Deus, porque eles não tinham entendido isso. A glória do Messias aflora e ergue-se de prostrada posição o Cristo na sua divina majestade agora. E esse é um momento áureo do ministério de Jesus, porque ele precisava de uma aprovação, não como Deus, mas como homem, porque ele havia se proposto a não agir como Deus, mas agir como um homem e mostrar para a humanidade que quando nós estamos totalmente dependentes do Pai, nós podemos vencer qualquer vírus do pecado e podemos vencer através do poder de Deus as lutas que temos no nosso dia a dia. E então os discípulos agora, que estão mais próximos, eles conseguem ver, eles acordam e eles veem aquilo. E diz o texto que eles veem Moisés e Elias. Jesus queria uma aprovação do céu, sim. O Jesus homem estava pedindo isso. Era importante que o céu todo assinasse embaixo o ministério de Jesus. E interessante que os discípulos, eles estavam agora presenciando isso. E eles poderiam ser testemunhas oculares, e como foram, e poderiam testemunhar com muito mais força, talvez, esse relato para os demais que estavam, quem sabe, não na montanha, lá nas cidades. Mas eles não falaram muita coisa, diz o texto. Interessante que todos nós precisamos de aprovação. Eu lembro quando comecei meu ministério. Você sabe que na Igreja Adventista Sétimo Dia, para se tornar um pastor, você precisa estudar 4, em alguns países 5 anos. E você tem um período de estágio que vai de 4 a 6 anos. E eu lembro quando eu estava nesse período de estágio, depois da faculdade, uma vontade tremenda de ter a aprovação da igreja, que para mim era a aprovação de Deus. E aí então, eu fico ali, muitas vezes sonhando, e ficava sonhando com aquele momento da imposição das mãos, porque para que uma pessoa se torne pastor da Igreja Adventista, depois do período de estudo, depois do período de estágio, vem então uma cerimônia chamada ordenação, que é a imposição das mãos, a separação daquela pessoa para trabalhar inconstantemente ou incondicionalmente para o Senhor. E eu lembro quando era criança aqui na escola do Camar, há pouco nós tivemos alguns pastores e professores aqui do Camar. E eu lembro que eu tinha um professor de educação física que me apelidou de pastor. Ele ainda trabalha lá, professor Fernando. E me apelidou de pastor. Hoje é o sábado da educação, Eu quero homenagear todos vocês, professores, com essa história. E ele chamava de pastor e aquilo ficou, e os colegas começaram a me chamar de pastor também no colégio. E aquilo me fez criar um desejo tremendo. E quando eu estava desenvolvendo o ministério, eu queria muito essa aprovação. E eu lembro que chegou então os momentos das avaliações. Primeiro ano, vinha os líderes e eles iam até a igreja. Eu pastoreei 15 igrejas antes desse momento de aprovação, em 2 lugares diferentes. E ali então eram perguntas e tal, e o coração batia mais forte. E durante 4 anos, essas avaliações, até que chegou o 4º ano, veio a avaliação final. A avaliação final de um pastor adventista, ela não é tão simples assim. Uma prova oral e uma prova escrita. E a pessoa responsável, o pastor responsável, ele viajou muitos quilômetros. E chegou até em casa. E quando chegou em casa, estavam minha esposa e meu filho mais velho, que era pequeno. E aí então muitas perguntas. Ele chegou por volta das 8 da manhã. Agora imagina você, 8 da manhã até mais ou menos 1 da tarde respondendo perguntas. Chegou uma hora que eu não aguentava mais. Eu estava que nem os discípulos, exausto, quase que dizendo, para! E perguntas, e perguntas, e perguntas. E quando chegou perto da 1 hora, o pastor Ivanaldo Barbosa, hoje ele dá aula de teologia lá no nosso colégio, no IAP, próximo de Maringá. E ele olhou para mim no final de tantas perguntas e me disse assim, acho que deu, Vamos almoçar? Ufa! Eu não sabia se estava aprovado ou não, mas me parecia que sim, pela maneira que ele agiu, mas eu não aguentava mais aquele teste, porque estava exausto, cansado de tantas perguntas. Mas para mim era muito importante.
A aprovação. Eu fico imaginando Jesus, ele estava cansado de ter caminhado o dia todo, mas ele precisava da aprovação do céu. E por isso ele sobe a montanha, e por isso ele fica orando, e por isso que ele pede para que Deus realmente mostre a sua glória que ele tinha quando criou o mundo, antes de se tornar homem, porque ele nunca deixou de ser Deus, mas ele tinha se proposto a ser dependente do Pai. E naquele momento vem a aprovação. E a presença de Moisés e Elias são, na realidade, um presente que o céu dá para Jesus. Veja essa história. Alguém pode dizer assim, mas Moisés não morreu? Abra sua Bíblia em Judas, verso 9. Olha o que diz o texto de Judas. Esse texto é muito importante, já que nós estamos falando de cura. Judas, capítulo 1, não é? Porque só tem um capítulo, verso 9. Olha o que diz aí o texto sobre Moisés e o corpo de Moisés. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. O texto está falando que Jesus aqui, ele contendia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Você não vê isso em outras partes da Bíblia. Interessante que Jesus luta pelo corpo de Moisés. Se você for ao texto de Deuteronômio, capítulo 34, você vai ver o relato da morte de Moisés. E olha o que diz ali no relato da morte de Moisés em Deuteronômio 34, verso 4 a 6. Disse-lhe o Senhor, esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Isso aqui falando para Moisés. E o texto continua dizendo o seguinte, assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. E este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Por que ninguém sabe até hoje o lugar da sepultura? Judas 9 explica. Judas 9 diz que Jesus luta pelo corpo de Moisés, porque Jesus queria tornar Moisés um símbolo de um povo que iria passar pela mesma experiência. A experiência da ressurreição. Você está aí lutando com o vírus do pecado, sofrendo porque alguém já morreu, sofrendo porque de repente você não consegue se libertar. Se você entregar a vida completamente a Jesus, e mesmo que a morte venha, a Bíblia nos dá a garantia da ressurreição. Daqui a pouco nós vamos ler um texto mais claro ainda. Mas entenda, Moisés aparece para Jesus para dar segurança. É claro que Moisés era como um cheque predatado, não é? E isso acontece também com outro personagem que nós vemos no texto de Lucas capítulo 9, não é? Elias. Porque se Jesus tivesse falhado na sua missão, eles teriam que voltar do céu. Mas o texto fala que Moisés, ele é na realidade agora um símbolo de um grupo de pessoas que vai passar pela mesma experiência. A mesma experiência. Sobre mais ou menos 15 séculos atrás desse relato aqui, Moisés, em contemplação da terra prometida, como vimos em Deuteronômio 34, ele não pode entrar por causa de um pecado que ele havia cometido em Meribá. Mas Deus, o próprio Cristo, diz o livro Desejado, página 408, chama-o para a vida. Satanás, o tentador, reclama o corpo de Moisés, como vimos em Judas 9, por causa de seu pecado. Mas Cristo, o Salvador, o tirara da tumba. E por isso que não se sabe onde está o corpo de Moisés, porque está no céu. Ou melhor, nós sabemos, o texto bíblico apresenta. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma promessa na Bíblia. Eu vejo às vezes, em alguns funerais de pessoas que não creem na promessa bíblica, desespero. Eu lembro de um especial que eu fui, onde as pessoas não criam na promessa da ressurreição. E as pessoas se desesperavam diante do caixão do ente querido, e choravam, e batiam, e gritavam, porque quando não há esperança de cura, há desespero, há tristeza, há amargura. Mas a Bíblia apresenta a realidade de que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Aqueles que morreram em Cristo terão a oportunidade de uma nova vida, e Moisés é um símbolo disso. O próprio Jesus é símbolo disso, porque ele passou pela ressurreição. Lázaro, aqueles que ressuscitaram por ocasião da ressurreição de Jesus, há um grupo que ressuscitou. Nós vemos então várias experiências que mostram a filha de Jairo. Jesus agora nos dá uma esperança, ainda que morra, viverá, é o que diz o texto de João. João 11 diz que Jesus é a vida, é a ressurreição.
Você está disposto a experimentar se caso passar por essa experiência? Ninguém quer passar por essa experiência. Mas talvez vocês lembrem de alguém, de um ente familiar, um ente querido, que talvez passou por essa experiência. Deus está dizendo, se ele morreu, se arrependeu dos pecados, confessou seus pecados, morreu na promessa da volta de Jesus, da ressurreição, você vai poder vê-lo. É isso que diz a Bíblia. Quer ver o texto mais claro? Abra aí. 1 Coríntios capítulo 15. Esse texto, ele é mais uma confirmação de que Moisés não estava à toa ali. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52. Olha o que diz o texto. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Você sabe o que é incorruptível? Deixa eu te dizer, o feio vai ficar bonito. É isso mesmo. O feio vai ficar bonito. Ou seja, aquele que perdeu o cabelo vai ter cabelo de novo. Eu quero dizer para você, não é muita vantagem fazer cirurgia plástica, sendo que Deus vai fazer uma cirurgia plástica de graça. É isso mesmo. Sabe o que é? Você voltar, ressuscitar, incorruptível. Ou seja, o que é incorruptível? Sem corrupção, sem mancha, sem mácula, mas não no vigor do mundo em que vivemos. Hoje, talvez o vigor de uma pessoa seja 18 anos, 19 anos, 20 anos, talvez, sei lá. Mas agora imagina você, alguém ressuscitar nesse vigor sem pecado. Sem nenhuma mancha de doença, sem nenhuma mancha, não é, do erro. É isso que Deus está prometendo para você, querido. Se você morrer em Cristo, eu estou falando para alguém que está, quem sabe, vivendo quase à beira da morte, está num hospital assistindo esse sermão, está aí, quem sabe, diante de um momento tão triste, de um familiar. Mesmo que você passe por isso, a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. E você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar nessa promessa, e Moisés é essa segurança. E ele vem aqui para Jesus num outro contexto, sabe por quê? Moisés tinha enfrentado um povo terrível, um povo rebelde, e ele vem para dar esse conforto a Jesus. Jesus estava enfrentando um povo rebelde também, o povo de Israel. E interessante que Moisés, ele vem para dar esse conforto para Jesus. Vá avante. Moisés intercede por esse povo. Chega um ponto que ele coloca até a própria salvação, quando ele diz para arriscar o nome dele no livro da vida do Cordeiro. E Jesus, ele vem agora receber esse conforto de Moisés. Aquele que tinha passado por uma experiência de intercessão por um povo, agora veio confortar o Cristo que estava intercedendo por toda a humanidade. É esse o Moisés que vem agora transfigurar ao próprio Cristo pelo poder do altos céus, pelo poder de Deus. Lucas capítulo 9 apresenta então, isso traz segurança para Jesus. Mas tem um outro personagem aí. Outro personagem chama-se Elias. Veja, Elias vem agora para confirmar uma outra verdade. Uma verdade também que nós vimos por ocasião, ou veremos por ocasião da volta de Jesus. Diz o texto que eis que 2 varões, verso 30, falavam com ele, Moisés e Elias. Moisés nós já vimos a segurança da ressurreição. E Jesus confirma isso, e Jesus também é essa segurança. Agora Elias é a segurança da transformação em vida. Nós precisamos entender isso. Olha o que diz, 2 Reis, capítulo 2:11, menciona justamente a história de Elias. E Elias, ele foi então agora levado para o céu, diz o texto, num redemoinho. Interessante isso, levado para o céu num redemoinho. Por que Elias foi levado para o céu num redemoinho? Elias, ele foi escolhido por Deus pela sua consagração. Durante mais de 3 anos ele esteve firme diante de um povo rebelde. E ele enfrentou muitos líderes de Baal, em nome do Senhor, sozinho aparentemente. Pelo menos naquele momento estava sozinho. E ele vai então agora dar força para Jesus, como que dizendo, avance. Avance, não tenha medo, você está num momento importante do ministério. Jesus, homem, precisava dessa confirmação. E Deus manda agora Elias para dar essa confirmação. Mas para nós, Elias serve como também a segurança da transformação em vida por ocasião da volta de Jesus. Interessante o que diz o texto de 1 Tessalonicenses. Abra sua Bíblia aí. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. Olha que interessante esse texto, e essa promessa é maravilhosa para aqueles que vão estar vivos por ocasião da volta de Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 17 diz assim, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens,
para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Elias representa o povo que vai ser transladado para o céu por ocasião da volta de Jesus em vida. Você compreende isso? Elias, que fora transladado ao céu sem ver a morte, representa todo esse povo que, quando Jesus voltar, vai estar vivo, mas que se arrependeu, que confessou os pecados, e nós já vimos isso nos sermões passados, falando sobre o tratamento. Interessante que Elias é uma segurança tremenda de salvação em Cristo Jesus. Elias nos dá a segurança de que mesmo que eu não passe pela morte, mas se eu me arrepender dos meus pecados, eu vou poder também passar pela transformação incorruptível. Eu vou deixar as marcas da dor, do sofrimento, as marcas do pecado, da velhice, mas não pelo meu poder, pelo poder de Deus. Mas Elias aqui vem com o propósito de dar força para Jesus. Olha, você enfrentou um povo terrível, você enfrentou um povo difícil, continue firme. Porque eu também enfrentei, e Deus esteve comigo. Elias também é um cheque predatado. E se Jesus tivesse falhado na cruz, com certeza, eles teriam que retornar. Imagina que situação. Ainda bem que Jesus venceu. Em nome do nosso Deus e para a glória do nosso Deus, Jesus venceu. Interessante, vai aparecer na tela aí um quadro. E eu quero que você analise esse quadro aí que vai para a tela. É mais ou menos um resuminho daquilo que na realidade acontece. Na realidade não era bem esse quadro, mas tudo bem. Pode deixar. Eu gostaria que você parasse para pensar um pouquinho naquilo que vai acontecer por ocasião da volta de Jesus. Por ocasião da volta de Jesus, nós teremos algumas coisas importantes, baseado também nesse texto da transfiguração. Nós teremos um grupo que estará ressuscitando, ok? Por ocasião da volta de Jesus, aqueles que creram em Cristo Jesus e se arrependeram. Nós teremos um grupo que estará vivo e que se arrependeu e que será transformado. Nesse momento, então, nós teremos uma alegria tremenda, vai ser um reencontro. Eu fico imaginando pessoas que perderam entes queridos e que morreram em Cristo Jesus, vão poder reencontrar, abraçar, beijar, o que a gente não pode fazer agora, né? Vão poder agora abraçar, vão poder chorar juntos, mas terá um grupo que não vai ressuscitar. Quando você vai a Apocalipse capítulo 20, você vê ali que um grupo vai aguardar uma segunda ressurreição, que vai acontecer após o milênio. E esse grupo não vai poder ver Jesus lá no céu. Meus amigos, que grupo nós estaremos? Que grupo nós queremos realmente fazer parte? Do grupo dos salvos? Não importa se pela ressurreição ou pela transformação, pela transladação, ou o grupo dos perdidos. Nós precisamos tomar uma escolha nesta manhã. Nós precisamos fazer, a nossa decisão. Deixar de se preparar é o mesmo que se preparar para o fracasso. Tem muita gente que não se prepara para a vinda de Jesus. Deixar de se preparar para a vinda de Jesus é o mesmo que se preparar para o fracasso, para a morte eterna. Compreender o que está acontecendo ao nosso redor é a melhor forma de nos prepararmos para o futuro. É a melhor forma que temos. Nós precisamos entender os sinais, as profecias que estão acontecendo. A gente precisa entender o que está acontecendo hoje. Essa crise faz parte de um dos sinais que nós vemos em Mateus 24, em Lucas 21. Um dos sinais. Eu quero encerrar contando uma história que eu gosto muito, de um menino. Esse menino, um dia, ele se dirigiu até um restaurante. Imagina um restaurante que tem um vidro enorme, onde as pessoas então ali podem ser vistas do lado de fora. E esse garoto era um garoto de rua. E ele vai até a esse restaurante e ele começa a olhar as pessoas comendo do lado de dentro através do vidro. E de repente, era próximo de um porto, passa ali o capitão de um dos grandes barcos que estavam ali, de carga, que vivia praticamente no mar. E esse capitão então vê aquela cena daquele menino ali, como que degustando o alimento, como querendo entrar dentro do restaurante para comer. E toca no ombro dele e diz: vem cá, o que está acontecendo? E ele disse assim: eu estou admirando esses homens e essas mulheres que estão se alimentando. E o capitão perguntou: você não comeu hoje? E ele disse não. E o capitão olhou e disse assim: olha, se você tivesse arrumadinho, eu entraria nesse restaurante e pagaria um almoço para você. Naquele momento, na
atitude pueril de uma criança, aquele menino prontamente arrumou a sua roupa, arrumou o seu cabelo e olhou para o capitão e disse: estou pronto agora. Como que dizendo: por favor, me leva. O capitão ficou tão comovido com aquilo que ele pegou na mão do menino, entrou no restaurante e aí então pediu uma mesa e pediu então um prato de comida e os dois começaram a comer. O capitão começou a conversar com aquele garoto, perguntar quem era ele, de onde ele tinha vindo, quem eram seus pais, e a pergunta crucial foi: cadê os seus pais? E o menino disse: a minha mãe morreu já fazem 4 anos. Sim, a sua mãe morreu, mas e o seu pai? Eu não conheço meu pai. Não sei quem é meu pai. E naquele instante o capitão fica mais comovido ainda e disse para ele: olha, se você estivesse pronto, eu estou indo de viagem agora, eu estou entrando no meu barco, onde eu dirijo várias pessoas, e nós estamos levando uma carga para o outro continente. Se você estivesse pronto agora, eu te levaria junto comigo para ser o meu ajudante, o meu imediato. Naquele momento o menino, como fez da primeira vez, arruma rapidinho a sua camisa, arruma o cabelo, olha para o capitão e disse: estou pronto agora. Estou pronto agora. Naquele momento então, o garoto fica na expectativa de qual seria a reação do capitão. E o capitão então fica comovido, o coração arrebentado por dentro, termina de comer, não consegue mais comer. Quando o menino termina de comer, pega o menino e leva para o barco, leva para o navio. Chegando no navio, o capitão apresenta para os seus empregados, mais de 50 pessoas ali que eram coordenadas por ele. E disse: agora esse menino é o fulano de tal e será então meu imediato. Ele vai trabalhar comigo, respeitem ele. Tudo que ele pedir é porque eu pedi. Obedeçam a ele também. E assim foi. O tempo foi passando. E sabe o que aconteceu? O menino um dia ficou doente. Ficou muito febril. E o capitão começou a ficar nervoso, porque o menino tinha sido até então uma grande ajuda para ele. O capitão o ajudava e ele ajudava o capitão. Então aquilo tinha sido um momento muito bom para os dois. Mas só que o menino, ele não consegue levantar uma determinada manhã. Estava com muita febre, febre alta, 37, 38, 39, 40 graus. E aí então chama-se o médico que estava a bordo daquele navio. E o médico fica desesperado, e durante alguns dias trata o menino, mas nada resolve, tudo fica piorando cada vez mais. E naquele momento então o médico agora olha para o capitão e disse: capitão, não tem muito o que fazer, não tem muito o que fazer. O garoto na realidade, ele está agora passando por um quadro muito difícil, e eu não vou conseguir reverter o quadro, se prepare para o pior. O capitão deixa escorrer a primeira lágrima, porque ele havia se apegado àquele menino. Vai até o quarto, conversa com o menino. E aí então começa a falar sobre coisas boas que eles já tinham vivido, já tinham se passado meses. E aí o menino começa a chorar, e o menino olha para ele e diz assim: capitão, você já entregou a sua vida para Jesus? E o capitão disse: por que você está me perguntando isso? Porque a minha mãe me ensinou que todos os dias eu tinha que entregar minha vida a Jesus. Capitão, eu quero te ver um dia no céu. Entrega a sua vida a Jesus. Naquele instante o capitão engole em seco. E ele já conhecia um pouquinho desse Deus por causa do menino. A sua mãe tinha educado muito bem aquele menino, mas infelizmente ninguém o havia adotado, a não ser o capitão. E ele começa a apelar para o capitão, e o capitão agora fica em silêncio, e o garoto ali com muita dificuldade para falar, naquela cama, naquele leito de morte, começa a fazer um apelo para o capitão: capitão, entrega a sua vida a Jesus, porque eu quero te ver no céu, se eu morrer eu quero te ver no céu. E quando ele fala que quer te ver no céu, não imediatamente, é em relação a essa promessa que vimos, porque Jesus vai voltar, porque a pessoa que morre, ela está aguardando, como que dormindo, e quando Jesus voltar, aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar um corpo glorificado, sem mancha do pecado. E era isso que o menino estava se referindo. E o capitão sabia muito bem o que o menino estava se referindo, já tinha conversado sobre esse assunto com o menino. E o capitão então diz: sim, eu vou entregar a minha vida a Jesus. Segundos depois, aquele menino veio a falecer. Eu estou contando essa história porque eu sei que aí, do outro lado da tela, existem pessoas que precisam entregar a vida a Jesus também. Existem pessoas que precisam se arrepender de seus pecados.
precisam experimentar a cura total, que só vai acontecer por ocasião da segunda vinda de Jesus. Nós temos sinais bem claros hoje no mundo moderno: guerra, rumores de guerra, fome, pestes, epidemias. Sinais que já estão acontecendo há muitos anos e que nos dizem que Jesus está bem perto de voltar. Querido amigo, querida amiga, eu quero te convidar nesta manhã a tomar uma decisão. Você está pronto agora? Você está pronto se Jesus viesse agora, ou se a morte te levasse? Você teria a convicção, a certeza da salvação em Cristo Jesus? Você já fez todos os acertos que tinha que fazer com as pessoas que você está de mal? Você já fez todos os acertos com Deus em relação a pecados escondidos que talvez só você saiba? Você já entregou o seu coração 100% a Jesus? Deus está te dizendo: por favor, filho, entrega a tua vida para mim. Porque mesmo que você morra, você vai ressuscitar, como aconteceu com Moisés, como aconteceu com Jesus. E se você estiver em vida, você será transformado num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da trombeta, como diz o texto bíblico, você poderá então agora estar junto com Jesus nas nuvens e encontrar com Ele, como diz a Bíblia. O trio Level vai cantar agora. E enquanto eles cantam, eu quero fazer um convite para você. Eu estou encerrando essa série. Foram 1 mês, 4 sermões, falando sobre o caminho da cura. E hoje eu te apresento a cura. O poder transformador de Jesus, que pode transformar até mesmo uma pessoa que morre. Pode transformar uma pessoa que está doente. Pode transformar uma pessoa que é má, se arrepender, numa pessoa boa. E eu quero convidar você a entregar a sua vida a esse Jesus. Estarei orando por você enquanto eles cantam. E no final eu quero fazer uma oração de entrega. Se você quer realmente entregar a sua vida a Jesus, este é o momento. Jesus está voltando e traz com Ele esse lugar onde a paz habita e o amor é o respirar. Meu sonho enfim vai se realizar.
Jesus está voltando e traz com ele esse lugar onde a paz habita e o amor é o respirar. Meu sonho enfim vai se realizar. Vejo ao longe pais e filhos a se abraçar. Lindas flores, novas cores, posso contemplar. Todos cantam santo, santo, digno é o Senhor. Glória, glória, aleluia, Cristo Salvador. Cada dia está mais perto deste sonho eu contemplar, pois Jesus está voltando e traz com ele esse lugar onde a paz habita e o amor é o respirar. Meu sonho enfim vai se realizar. Meu sonho enfim vai se realizar. Amém, 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 A Bíblia diz que Jesus vai voltar. E a Bíblia diz também que Jesus vai levar os filhos fiéis para passarem 1000 anos de férias no céu. Mas não basta só isso. A Bíblia diz que aqueles que se arrependerem de seus pecados, mesmo que passem pela morte, vão ressuscitar. Porque a pessoa que morre, ela está como que dormindo, diz a Bíblia. Ela não está indo para nenhum outro estágio, ela está aqui aguardando. Basta você entender o que diz o próprio Salomão, que a pessoa que morre, o pó volta à terra que o era, e o espírito, o fôlego de vida volta a Deus. É o que diz Eclesiastes. Portanto, queridos, não importa qual seja a tua experiência, se você perdeu um pai, se você perdeu uma mãe, se você perdeu um filho, se você teve a oportunidade de ensinar a Bíblia para o seu filho, se o seu pai e a sua mãe teve a oportunidade de conhecer parte da verdade que seja, mas ser fiel àquilo que sabiam, você pode alimentar o desejo de se reencontrar com eles. Agora, se Jesus voltar, nesse instante, se você e eu estivermos preparados, nós experimentaremos também a transformação, diz a Bíblia. Não agora para viver num mundo de dor e sofrimento, mas para viver num mundo sem dor, sem sofrimento, um mundo sem tristeza, sem doença, sem mágoa, sem morte. Nessa manhã, Deus está te chamando para entregar a sua vida completamente a Ele. A cura é possível pelo poder de Jesus Cristo. Até mesmo a morte tem cura, diz a Bíblia. Até mesmo a morte. Você já parou para pensar, você que perdeu um ente querido, poder rever esse ente querido através da promessa bíblica? Deus está nos chamando nessa manhã para entregarmos a nossa vida completamente a Ele. Você quer fazer isso? Levante aí onde você está. E nós vamos orar agora. E nós vamos pedir para que Deus transforme o nosso coração, que é mau, num coração bondoso, através do poder e atuação do Espírito. Para que assim nós possamos não só nos preparar para essa vinda, mas também ajudar outros a se prepararem. Feche os seus olhos. Querido bom Pai, nesse instante eu quero te agradecer, porque nós temos a Bíblia. Eu quero te agradecer porque o Senhor usou profetas no passado, cerca de 40,
que escreveram inspirados por ti, conforme Pedro nos diz. Nada do que está escrito não foi feito por homens, mas foi feito pela inspiração que o Senhor deu, usando os homens para que chegasse até nós. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela preservação da Bíblia durante tantos anos. Hoje nós temos várias evidências da arqueologia e de tantos outros estudos de que o texto que temos é um texto fiel. Pai, muito obrigado por isso. E nesse instante nós queremos pedir que o Senhor nos dê o perdão. Se existe algum pecado que não confessamos, Pai, nesse momento nos perdoa, para que nós possamos experimentar a transformação que é oferecida através do poder de Cristo Jesus pelo Espírito Santo em nossa vida. Abençoe a cada amigo, a cada amiga que está assistindo, que eles possam confiar nessas promessas que estudamos nesta manhã e que juntos um dia possamos estar, não mais ouvindo um homem falho pregando, mas ouvindo o próprio Cristo, o Senhor, falando a nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.